A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao terceiro vídeo do canal. Se você não assistiu o segundo vídeo, eu recomendo que você assista, para que você possa ter uma melhor compreensão do vídeo de hoje, tá bom? O vídeo de hoje vai ser uma continuação do que nós aprendemos no vídeo passado. Dá uma pausa aí, se você não assistiu, vai lá e assista, tá bom? Se você não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei, curte, comenta, compartilha e nos siga também, tá bom? Hoje nós estaremos lendo Êxodo 14, capítulo 21 a 31, que diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pela água pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse, ó Senhor, a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia na mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, o povo de Deus, ele passou pelo mar, né? E o exército seguiu eles, o exército de Faraó. E todos aqueles que perseguiram os cristãos daquela época, o povo de Israel, vieram à morte, né? No vídeo passado eu fiz uma comparação, uma analogia, para que fosse melhor a compreensão. Nele eu disse que o povo que estava no deserto é como nós cristãos, né? E o período que eles estavam ali no Egito é como o tempo que nós estávamos no mundo, vivendo em pecado ali, né? Esses 40 anos que o povo viveu no deserto foi um período de purificação, foi o período que o pessoal, eles precisaram ficar ali para que eles abandonassem os antigos costumes, né, ali no Egito. Antigos costumes como crença, como atitudes, foi um longo período que eles viveram ali no Egito, então se absorveu muito da cultura do Egito da época. Então eles precisavam abandonar aquilo para chegarem até a estarem, vamos dizer assim, mais purificados, mais aptos, né, a estar vivendo ali na terra prometida, a ser um povo, voltar às suas origens, né? Quando você aceita Cristo, quando você aceita viver no deserto, e enquanto você estiver vivo, você vai viver nesse deserto. Se você não está entendendo o que é esse deserto, você tem que assistir o vídeo passado para que haja uma melhor compreensão. Então, quando você aceita viver no deserto, e você vai viver enquanto
vai ser enquanto você estiver vivo ali, ou até que Jesus venha, né? Vai ser necessário abandonar os maus costumes. Se aquele que mente vai precisar abandonar a mentira, aquele que trai vai ter que abandonar esses costumes, aquele que rouba, que trapaceia, aquele que costuma fazer ali um gatinho na energia, um gato na água, que costuma pegar aquela internet mais barata, que pega ali uma carne de um açougue mais barato, que tem aqueles jeitinhos que é famosamente dito como jeitinho brasileiro. Esses meios de caminho, essas coisas assim que não agrada a Deus, é preciso abandonar. Não vai ser possível viver uma vida cristã verdadeira se você continuar com os antigos costumes do mundo, né? Mas fica tranquilo porque o Espírito Santo que estará te auxiliando, porque assim como no deserto, foi Jesus, Deus enviou uma nuvem para que guiasse o povo no deserto e eles pudessem passar por esse período. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia. Ele vai te convencer do pecado, ele vai mostrar onde você está errando, o que você precisa melhorar. Basta que você se permita. Se você não ouvi-lo, você vai ser só um crente dentro da igreja ocupando o banco. Você precisa se permitir e obedecê-lo. Como você se tornou cristão, você deixou de ser servo do diabo para ser servo de Deus. E aí você precisa obedecê-lo, né? No vídeo passado eu disse que às vezes eu corro o olho para um lado para o outro, então se você me ver correndo o olho, é porque eu tenho uns tópicos anotados e às vezes nem todos eu vou lembrar, tá bom? Então eu vou correr o olho ali agora. Então, Moisés ele abriu o mar, né? E Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, para pagar os nossos pecados, ele deixou aberto para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que no Moisés, ele abriu o mar só para o povo de Israel daquela época. Então, era o povo de Israel que merecia a terra prometida, pois havia uma promessa no passado para esse povo. Para nós, cristãos, a promessa é a cidade santa. Muitos já ouviram falar, onde as ruas são de ouro de cristal, ali onde não tem choro, não tem morte, ali tudo é lindo. Tem até uma música que fala sobre isso. E essa é a nossa promessa. Então, é o que nós fazemos, nós caminhamos para chegar até lá. Muitas das vezes, até tem a história do oleiro, que de repente você vai se achar pronto. Assim, agora eu posso andar sozinho com as minhas pernas. Mas não, vaso não anda sozinho, sem a ajuda do oleiro. Você vai sempre ser dependente de Deus. Sempre. Para tudo que você precisar. Mas não, você não vai. Eu vou comprar uma roupa. Que cor que eu compro? Azul ou amarela? Vou perguntar para Deus. Não chega a esse nível. Mas todas as suas decisões importantes da sua vida, é importante que você converse com Ele. Eu até gostaria de contar algo que ocorreu agora há pouco. Antes de iniciar a gravar esse vídeo. Aliás, é a terceira vez que eu tento gravar. Ontem eu tentei 2 vezes, não deu. Deu o arquivo corrompido. E hoje, a hora que eu iniciei a gravação, estava um som muito alto dos vizinhos. Então, como bom cristão, eu fiz a minha oração. Falei assim, Pai, eu preciso gravar. Tá nas tuas mãos. Resolve pra mim. Foi assim que eu orei. Não deu 5 minutos, o som parou. Aí vem muitos falar que Deus não existe. É coincidência. Não é. É Ele. É o agir dele.
Então, vamos continuar falando de Deus. Como eu disse, ele abriu esse caminho para que nós pudéssemos passar. Mas como se passa? Se arrependendo dos teus erros, dos teus pecados e aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. A partir do momento que eu fiz isso, está garantido eu estar na Cidade Santa? Não, você precisa obedecer. Você precisa se corrigir, abandonar os seus erros do passado, afinal você está no deserto. Tá bom? Mas de repente você é aquela pessoa que se acha indigno, que pensa assim, poxa, eu cometi tantos erros, tantos pecados, eu não acredito que Deus não vai me perdoar. Ele morreu e pagou por todos os nossos pecados, né? Então, basta que você creia. Isso é o suficiente. Eu vou deixar alguns pontos que você vai encontrar na Bíblia que trata a respeito de ressurreição. Tá em 1 Reis, eu vou ler lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24. Também em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 a 37. Também no Novo Testamento você vai encontrar muitas ressurreições que Cristo realizou. Uma delas, que é muito famosa, é a ressurreição de Lázaro. E esta eu gostaria de estar lendo com vocês. Vocês vão encontrar em João, capítulo 11, versículo 39 ao 44, que está sendo dito assim. Jesus disse: tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então, se você crê, tudo pode acontecer. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam em que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então ali a gente está tratando de ressurreição de um corpo ali que já fazia 4 dias da sua morte, um corpo que fedia, que provavelmente os bichos já estavam ali começando a comer por dentro. E aí você me diz, o que isso tem a ver? Tem a ver com nova vida, tem a ver com ressurreição. Jesus, ele é a vida. Ele traz a vida consigo. Então, você pensa assim, poxa, mas eu cometi tantos pecados, os meus pecados são graves, perante a sociedade fede. As pessoas, de repente, pensam em você, lembram de você, e muitos vão falar assim, nossa, esse pecado é imperdoável, é um pecado que fede, que cheira mal aos olhos da sociedade. Não importa se faz 10, 15, 20, 30 anos, 40, 60, 80 anos, a vida inteira sua foi de pecado. Houve um homem na cruz que se arrependeu no leito de morte, que estava à direita de Jesus, que se arrependeu dos seus atos e foi perdoado. Então não importa o como se dizer,
quanto o bicho do pecado tenha te consumido. Não importa se está fedendo, se a sociedade te vê com maus olhos. A partir do momento que você se arrepende, Jesus vai te ressuscitar e te dar nova vida. É interessante que a morte de Lázaro não foi só uma ressurreição, né, ali, mas também de ressuscitação. Mas também foi para que o povo que estivesse ali como testemunha passasse a crer. Então, imagina aqueles que olham para você hoje e pensam assim: poxa, esse cara, esse cara ou essa moça não tem perdão para os seus atos. Mas daí você é transformado pelo poder de Deus. Você passa a obedecer às ordens do Espírito Santo. Você passa a ter comunhão com Ele, se alimentar da palavra diariamente. E então a sua vida é transformada. E todos aqueles que testemunham quem você era, ou que estarão ouvindo o teu testemunho na igreja ou aonde você testemunhar, vão dizer: realmente Deus é Deus. Deus é Deus de milagres, porque Ele é aquele que tira um drogado das drogas, que tira aquele viciado em álcool a voltar para sua família, aquele que era corrupto deixar de ser corrupto, aquele que traía deixar de trair. Ele é aquele que te convence do pecado, e se você quiser andar com ele, você vai abandonar. Quando eu estava no mundo, umas coisas que eu cometia muito era o ato de mentir. E hoje eu não me envergonho de dizer, porque quando você aceita Cristo e você confessa os seus atos ilícitos, é como se todo o peso das tuas costas saísse, todo aquele peso, tudo aquilo que te ponhava para baixo, que te deixava ruim, deixava triste, que deixava você de repente até andando de cabeça para baixo, fizesse com que tudo aquilo caísse por terra quando você aceita Cristo e decide ser diferente. É claro que tudo que você semeou no passado, a partir do momento que você aceitar Cristo, você ainda vai colher o que você fez de errado. Porque a lei da semeadura e da colheita, ela não tem para onde correr. Se você plantar mato, vai nascer mato. Se você plantar trigo, vai nascer trigo. O que você plantar, você vai colher. E não tem como você falar assim: não vou colher, deixa aí. Não tem, você vai colher. Só que daí você vai começar a plantar coisas boas. Falar a verdade, não errar. E aí sim, no futuro próximo, você já começa a colher as coisas boas. E é maravilhoso viver em Cristo. Eu te convido a não viver a vida errada e passar a viver como Cristo nos ensina. E ler a Bíblia diariamente. Isso vai te ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui. Agora é você com Deus aí. Aonde quer que você esteja. Se você deseja se reatar com Ele, caso você esteja de repente afastado dos caminhos de Deus, ou se você de repente nunca te falaram sobre Ele, ou se você só ouviu falar e sentir no coração, vá para um lugar onde que você se sinta bem, dobre os seus joelhos e fale com Ele, fale de todo o seu coração, se entrega, fala o que você sente, fala o que está no teu coração, peça perdão, peça desculpas, diga que você vai ser diferente, que você agora quer começar a plantar coisas boas. A terra do coração, planta coisas boas ali. E em breve você vai começar a colher as coisas boas. Eu fico por aqui. Um abraço. Amém.